falar de saúde porque hoje, no Dia Mundial da Saúde, o TN traz um alerta. O câncer em pessoas mais jovens tem aumentado nas últimas décadas. Em 2019, o número de novos casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos foi 79% maior do que em 1990. E nós estamos aqui com a médica oncologista clínica Kítia Persiano, que vai trazer as informações para a gente e também fazer esse alerta. Doutora, muito bom dia. Bom dia. Desculpa, muito boa tarde. Olá, boa tarde. É preocupante esse crescimento, né, doutora? Sim, porque os médicos até eles têm baixo nível de índice de suspeição e mesmo a própria pessoa, ela não pensa, né, que eu vou ter câncer, porque até então essa idade do adolescente e do adulto jovem é a idade que menos se tinha câncer. Ele tem um pico na infância, durante a puberdade e o adulto jovem são poucos os casos e depois ele ia crescendo, né? Porque a idade é o principal fator para o risco para o câncer. Então é uma coisa assim triste, né, e assustadora essa mudança do estilo de vida que vem causando, né, esse fato muito triste. Agora, tem muita gente, principalmente os adultos jovens, que ficam com medo. Eles sentem uma dor e falam, eu não vou ver porque pode ser câncer, eu não vou ver isso porque pode ser isso. Isso piora o diagnóstico precoce da doença, né? Não, muito pior é o que vem sendo feito, né? Quer dizer, o sexo sem proteção, né? Que aumenta o índice de doenças virais, o consumo exagerado de comida industrializada. Você sabia que a comida que você come de restaurante, que pede, né? Ela é 20% mais gordurosa que a comida caseira? Então, quer dizer, um índice de aumento progressivo de peso alarmante. Come-se mal, né? Alimentos defumados, muito salgados, queimados, isso também, ele dá câncer, né? Tem alcatrão. Aquele queimadinho que o pessoal adora comer, pele de galinha queimadinha. E o churrasco, né? Aquela parte que queima tudo. Então, isso assim, são cancerígenos comprovados, né? E que as pessoas não têm muita noção. Você vê essa nova moda agora, o câncer de pulmão é o que mais mata e o que vem mais matando o adulto jovem. E sei lá, as pessoas enlouqueceram, porque os jovens agora estão com essa mania do cigarro eletrônico como se não tivesse problema. E os anabolizantes, para quem malha, isso aumenta o índice de câncer germinativo, que era um câncer de uma incidência, é um câncer relativamente comum na idade da puberdade do adulto jovem e que agora vem crescendo de importância por causa do uso de anabolizantes. Muita gente jovem morrendo, né? Uso de anabolizantes. Não, e ficando infértil, né? Porque não é só câncer, né? É também doença cardíaca, apneia de sono, outras doenças. Isso ninguém mostra no Instagram. No Instagram mostra só os músculos. O problema é quando aparece, todo mundo desaparece. Mas, doutor, eu queria muito falar com a senhora daqui a pouquinho sobre essa questão desse cigarro eletrônico que mudou, né? Mudou esse foco para agora. Mas antes, vamos ver uma reportagem que também fala sobre esse tema. Pode rodar. A Débora está na 4ª sessão de quimioterapia. No fim do ano passado, durante exames para uma operação na coluna, descobriu um tumor coloretal e precisou passar por cirurgia. Eu descobri por acaso e ainda era uma coisa primária e os resultados dos exames estão muito bons. A Débora tem 42 anos e está fora da faixa em que é recomendado o exame preventivo, que é a partir dos 50 anos. Um estudo global com dados de 50 países indica que a incidência do câncer coloretal em pessoas mais jovens aumentou em 27 deles. Além do crescimento populacional e de mais acesso a diagnóstico, os hábitos das pessoas mais jovens são diferentes e muitos deles fatores de risco para diversos tipos de câncer. Especialistas apontam maior consumo de alimentos ultraprocessados, obesidade e sedentarismo como possíveis causas do aumento da incidência de câncer em pessoas mais jovens. O pulmão, que é um tumor que está relacionado ao tabaco, vem diminuindo a incidência com o passar dos anos, porque redução do tabagismo, e a gente vê outros tumores, tá, que são relacionados a outros fatores de risco aumentando a sua incidência.
A Flávia recebeu o diagnóstico aos 23 anos. Concluiu o tratamento de um linfoma há 11 anos e hoje mantém um instituto em Porto Alegre que apoia pacientes em tratamento contra a doença. Para mim foi um choque descobrir o diagnóstico, porque eu nem sabia que aquilo que eu estava sentindo podia ser uma doença grave como câncer, né? Então acho que isso é muito importante, as pessoas saberem que não existe idade para ter câncer. O câncer não escolhe idade. Pois é, doutora, a reportagem traz aí a questão do tabagismo, né? Porque era muito grave, né? O cigarro, entre aspas, normal, mas que agora está voltando como se fosse uma tsunami, né? Com esse cigarro eletrônico. Queria que a senhora falasse nesse momento, né, para os jovens que estão assistindo, para os pais, sobre o uso desse cigarro eletrônico e o que ele causa em relação ao câncer. Então, alguns países, né, o câncer de pulmão diminui a incidência, mas a mortalidade ele ainda é o câncer que mais mata, né? O Brasil houve uma diminuição por causa, né, de muitas propagandas. A orientação é tudo, né? O que a gente está fazendo, as pessoas têm que saberem os riscos que estão correndo. E aí, agora, existe esse novo problema, que é o câncer no jovem. E também, não é só o cigarro, mas também a questão da poluição, né? A poluição aumenta o risco de câncer de pulmão, principalmente nas mulheres, por causa do hábito de cozinhar, que são mais mulheres cozinheiras, né, na vida profissional, aquele ar com gordura quente, né, e Vitória, né, nós todos, né, que amanhecemos, limpamos os móveis e de tarde está tudo preto, pensa como está nosso pulmão, né, então o índice de câncer de pulmão e não tabagista em Vitória e no Brasil, de maneira geral, é uma coisa preocupante. Mas nós não vamos esquecer do jovem, outro problema é o sexo desprotegido. Na década de 80, quando se descobriu a AIDS, era um terror, né? Não existia sexo sem camisinha. Hoje em dia, né, os casos de AIDS, muitos estão, né, curados, totalmente controlados com os antivirais, se esqueceu do uso da camisinha e vem aumentando o índice de cânceres relacionados a doenças virais sexualmente transmissíveis, como o HPV, né, que aumentou o índice de câncer de colo de útero, que era um câncer que vem diminuindo por causa do preventivo e aumentou no jovem, por causa dessa questão do sexo desprotegido. E agora, né, com a vacina, vamos torcer para isso melhorar, porque a vacina só começa agora, mas você vai ganhar isso daqui a outros anos, mais anos na frente. E o câncer de fígado, né, por causa da hepatite B, que também hepatite então, ou seja, B outras doenças que são transmitidas pelo sexo não protegido estão superando o HIV, porque agora, não é, com a PrEP, com o PEP, tudo que o jovem está usando, acaba não fazendo sexo com proteção, mas não tem proteção para as outras doenças. Fica, né, com a doença, o câncer viral, né? Então, assim, não é só uma coisa, não é só a obesidade, o estresse também. Você vê, são atitudes das cidades ricas, né? Do aumento de riqueza, do aumento do desenvolvimento, né? Se você veja, as pessoas fazem menos atividade física porque tem mais facilidade. Você vai trabalhar de carro ou de ônibus, você usa o controle remoto, os trabalhos são mais tecnológicos, são menos manuais, são menos esforço e o índice de estresse aumenta. Por quê? Você vê uma criança hoje, ela tem 1000 responsabilidades. O jovem é estresse para passar no vestibular, é estresse para arrumar emprego, é estresse de concorrência. Então, o estresse é um grande responsável por o câncer de mama. O câncer de mama não era um câncer que existia entre o adolescente e adulto jovem. Hoje, ele se tornou o principal câncer entre as mulheres de 30 anos para frente, o que é uma coisa assim, totalmente inesperada. E o estresse é um grande fator. O estresse é um grande fator. O uso indiscriminado de hormônios, né, de qualquer medicamento. Hoje, né, as crianças, você vê lá a geladeira, as mães com antibiótico, né? A gente não sabe quais os males que tanto medicamento está fazendo. Os hormônios, é claro, que estão relacionados ao câncer de mama. E a gente também tem um outro fator que aumentou, que a gente não pode esquecer, que é o diagnóstico precoce, né? Então, diminuiu a data dos diagnósticos. Hoje se faz mais exames, né, preventivos, né? Se fazem mais mamografias e diminuiu a idade. E tem um maior grau, assim, né, de suspeição, né? As pessoas já procuram, né, ver um nódulo, alguma coisa, e já procuram mais. Então, o diagnóstico se tornou mais precoce, né? E também os cânceres hereditários.
os testes para câncer hereditário, há 10 anos atrás, eles não eram caríssimos. Ninguém tinha acesso. Hoje, né, os planos de saúde são obrigados a pagar e isso já tornou uma grande realidade aqui no Brasil, né, da gente ter esses diagnósticos dessas síndromes genéticas. Ok, doutora Kítia Persiano, muito obrigado pelas suas informações, esclarecendo aqui nesse Dia da Saúde, né, passando informações aí principalmente para esses jovens, né, para postergar aí a vida deles. Obrigado pelas informações. Gente, olha que notícia boa. Equipe